Seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal. Este é o curso bíblico Palavra Viva. Eu sou o professor Jair Andrade Dias, coordenador do Instituto Bíblico Palavra Viva. Por favor, deixe o seu like, faça a sua inscrição no nosso canal. Amém? Bom, dando uma passada rápida sobre o que já vimos acerca do Espírito Santo. Primeiro, ele é uma pessoa divina porque tem atributos divinos. Segundo, ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Ele tem atribuições que só Deus tem. E terceiro, a Bíblia usa símbolos para explicar a ação do Espírito Santo, comparando, por exemplo, a fogo, água, azeite, selo, pomba, mas todas essas são apenas símbolos, né, que explicam para nós a ação do Espírito Santo. E 4, começamos a falar também sobre o batismo com o Espírito Santo, né, e sobre o fruto do Espírito Santo. São duas coisas diferentes, o batismo com o Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo. Vamos falar resumidamente agora, depois a gente prolonga, sobre esse último ponto. Amém? Então, o fruto do Espírito é a transformação em nosso ser, em nosso caráter, né? No nosso modo de vida, quando o velho homem, né, vai sendo transformado, moldado numa nova pessoa, dia a dia, pelo Espírito Santo. Então, toda pessoa que recebe a Cristo, deixa que Cristo entre na sua vida, no seu coração. Então, o Espírito Santo, como também é Deus, ele vai moldando, ele vai transformando um novo convertido à medida que a pessoa vai deixando o Espírito Santo agir na sua vida, é claro. Então, a transformação ocorre diariamente, né? Com cada experiência, cada obstáculo que nós enfrentamos. Então, nós vamos sendo forjados, formados, moldados pelo Espírito Santo numa nova criatura, né? Muita gente chama isso aí de conversão, né? Então, o fruto ou ação do Espírito Santo em nós, né, como diz Efésios 5, verso 22 e 23, produz em nós, né? Então, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Então essas virtudes vão sendo formadas e reforçadas, né? Vão crescendo como um fruto que vai realmente madurando, né? Em nosso ser. Então, externamente, isso mostra a nossa conversão ou transformação numa nova pessoa, numa nova criatura, né? O nosso modo de tratar as pessoas e de ver a vida, de ver as pessoas e de entendê-las e respeitá-las. Então, vai sendo moldado, vai sendo mudado a pessoa que nós vamos também deixando, né? Dando espaço para o Espírito Santo moldar e atuar em nossa vida. Senão nós vamos ficar espiritualmente raquíticos quanto ao caráter, tá bom? Mas esse é assunto para uma outra hora. Agora nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Então, o que é o batismo e para que é o batismo, né? Então, o batismo com o Espírito Santo, ele concede-nos poder e ousadia da parte de Deus para cumprirmos o chamado de Jesus para trazer as pessoas para Cristo. Assim, o Espírito Santo quer dotar-nos de poder, de ousadia espiritual, de capacitação espiritual, né? E também para que nós possamos ter uma visão e uma utilização melhor e maior dos dons, dos atributos, né, das ferramentas que o Espírito Santo coloca ou nos concede para nós usarmos, tá bom? Não que a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo não tenha o Espírito Santo, tá? Todo cristão, presta bem atenção nisso, tá? Todo cristão tem o Espírito Santo,
Ele faz morada. Mas uma coisa é o Espírito Santo ser, vamos mal comparando, né, com um inquilino morando numa casa, que é o nosso corpo. Outra coisa é quando ele é o dono, quando ele tem autonomia, autoridade, tá, para fazer e para nos conceder e para nos ensinar e para nos guiar. Então todo cristão, em maior ou menor escala, tem o poder e a capacitação do Espírito Santo para fazer a obra para a qual ele foi chamado. E cabe a nós buscarmos cada vez mais e deixarmos o Espírito Santo atuar em nós. Isso a gente vai ver aos poucos, né? Então vamos lá. O que é o batismo com o Espírito Santo e o fruto do Espírito? São duas coisas diferentes. Já vimos sobre o fruto do Espírito, falamos alguma coisinha bem rápido, né? Agora vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, tá, é uma promessa de Deus para nós desde o Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento era uma promessa, né? Como está lá em Joel 2, do 16 ao 21, em especial o versículo 17, né? Que diz, Deus diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E continua daí dizendo que a unção ou poder do Espírito seria derramado sobre todos os povos, né? Então as pessoas profetizariam, teriam visões, né? Essas atuações, ações do Espírito Santo, né? Então essa profecia cumpriu-se a partir do Pentecoste, daquele Pentecoste, que Pentecoste é uma festa judaica que tem todo ano, né? Mas começou a partir daquele Pentecoste, quando os discípulos de Jesus expressaram esse poder do Espírito, né? O Espírito concedeu esse dom a eles, deles falarem línguas que para eles eram estranhas, tá? Apesar de ser língua dos povos que ali estavam, evidentemente, mas para eles era estranho, eles não sabiam falar aquelas línguas e foi lhe dados essa capacidade, tá? Diferente de hoje. Bom, então a expressão derramar o Espírito Santo não é que ele seja uma água, um líquido, né? Isso daí é para mostrar que o Espírito Santo foi dado em poder, em quantidade, em abundância. Por isso ele foi derramado, né? Os discípulos receberam, né, uma porção do Espírito Santo para realizar uma obra. Quando você recebe o dom do Espírito Santo, seja o batismo com o Espírito Santo ou outros dons que nós vamos falar, então é para atuar na obra, tá? É como quando, por exemplo, você vai ser bem simples aqui para você entender. Você vai trabalhar, por exemplo, numa oficina, numa loja mecânica. Então você recebe instrumentos, ferramentas que você sabe usar para você atuar. Então o Espírito Santo também ele nos concede dons, nos concede capacitações para nós trabalharmos na obra de Deus. Amém? Jesus havia avisado aos discípulos: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade de Jerusalém até serem revestidos do poder do alto. Lucas 24, 49. Então, antes de subir ao céu, Jesus diz aos discípulos: João batizou vocês com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos 1, 5. Em Atos 1, versículo 8, Jesus afirma: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Bom, então o que é o batismo com o Espírito Santo? Reforçando aqui, o batismo com o Espírito Santo é o revestimento do poder do alto, concedido pelo Espírito Santo, para que o cristão tenha mais poder espiritual, eficiência, disposição para testemunhar de Jesus.
outros falam mais autoridade, né? Para falar sobre Jesus e fazer a obra. Então, o próprio João Batista, no seu ministério de pregar o arrependimento dos pecados, pregando o caminho para Jesus, ele disse: eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu. Ele os batizará com o Espírito Santo. Mateus 3, verso 11, Marcos 1, versículos 7 e 8. Então, qual é a identificação, qual é a prova desse batismo, que a pessoa foi revestida do poder do Espírito Santo, tá? Então, é o falar em línguas pelo Espírito, né? Lógico que vai haver contradições aqui, então vamos ficar com calma. É o falar em línguas pelo Espírito. João afirmou que esses sinais seguirão aos que crerem. Em seu nome, em nome de Jesus, falarão novas línguas. Não aprendido em cursos, né? Tá? Novas línguas pelo Espírito Santo, que a gente vai ver. Bom, onde que a gente encontra na Bíblia a manifestação deste dom? Bom, no Antigo Testamento não, porque essa era uma promessa futura para os últimos dias, né? Essa expressão últimos dias é bem relativa, mas quando Joel falou últimos dias, seria para dias posteriores a ele, né? Quando Cristo viesse para aqui na Terra, como ele veio pela primeira vez. Então, isso está lá em Joel 2, 28, 29. Foi o texto que Pedro usou, né, a partir daí, ou incluindo esse daí, para falar sobre o que aconteceria na pregação de Pedro, né? No Evangelho também não, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. O Espírito ainda não tinha vindo para substituí-lo, né? Ou para ficar junto com ele. Como diz lá em Atos, como diz lá em João, capítulo 7, verso 38 e 39, que diz: o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Isso é, o seu poder, o poder do Espírito, a unção do Espírito, ainda era uma promessa futura, né? Não tinha se cumprido, não tinha chegado ainda, né? Mas nas epístolas o dom já era manifesto. Tanto é que lá em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo ele prega explicando acerca da utilização dos dons, em especial do dom de línguas. Tá? O falar em línguas pelo Espírito Santo é registrado, então, a partir de Atos, onde, por várias vezes, mostra ou dá a entender que toda vez que alguém é batizado com o Espírito Santo, a sinalização, né, é essa: imediatamente a pessoa começa a falar em línguas que ele não falava antes, tá? Em línguas inteligíveis, não dá para perceber com a sabedoria humana, a não ser como naquela primeira vez, onde o Espírito fez com que cada um falasse ali numa língua daqueles homens que estavam ali presentes, para que eles pudessem saber que pessoas que antes não falavam a língua deles, agora estavam falando, como eles falam ali. Como é que eles estão falando em nossas línguas? Se eles são israelitas, né? Como é que eles são galileus? Tá? Então foi para que ficasse identificado isso, né? Então, que vinha do Espírito, como diz lá em Atos capítulo 2. Né? Então, a Bíblia diz lá em Atos 2, de 1 a 4, né, que depois do poder do Espírito revestiu o Espírito, do Espírito revestiu os apóstolos, eles começaram a falavam em línguas conforme o Espírito lhes concedia. Então, eles não aprenderam, não veio deles, né? Era o Espírito que lhes concedia, tá?
a partir dali, aqueles mesmos discípulos que antes estavam com medo dos judeus, com medo de se manifestar, de se apresentar publicamente, né? Eles estavam escondidos, né? Como diz lá João, capítulo 20, versículo 19. Ele estava com medo dos judeus, do que os judeus poderiam fazer. Mas agora eles vão para o meio do povo e anunciam a Jesus, como Pedro fez. Pedro, que antes tinha se escondido, né, daquela criada, daquela senhora que estava ali servindo, né? Então ele ficou com medo. Não conheço Jesus, não sei quem é. Agora não, agora ele pula para o meio do povo, né, como diz lá em Atos 2:14, e começa a pregar, falar em nome de Jesus. O medo foi embora ali, veio confiança, autoridade vinda do céu, para ele poder, fala Pedro, prega agora. Tá? Então, em Atos 8, outra, né? Segunda. Em Atos 8, os samaritanos convertidos pela pregação de Filipe foram batizados na água, né? Batismo cristão, mas não tinham recebido o dom do Espírito Santo. Por isso, Pedro e João foram para lá para impor as mãos sobre eles, né? E orar por eles, para que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 14 ao 17. Em Atos 8, verso 18, fala sobre um tal Simão, que também creu, né, em Jesus. Então, é bom que a Bíblia diz bem claro isso assim, olha, em Atos 8, versículo 18. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, dai-me também desse poder, para que sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Já veio com uma outra intenção, tinha nada a ver com, já começou daí, né? Tinha nada a ver com pregação do Evangelho, o cara já está metendo dinheiro aí no meio aí, né? Mas fica uma pergunta aqui, ora, o que Simão viu? Como é que ele notou, como é que ele percebeu que quando eles oravam e impunham as mãos, a pessoa recebia o Espírito Santo? Como é que ele identificou? Qual foi a marca? Dá a entender que pelas outras vezes que eles começaram a falar em línguas, tá? E isso é o que, por exemplo, registra em Atos capítulo 10, quando Pedro ficou hospedado na casa, foi para a casa de alguém, e chegando a pedido que ele pregasse o evangelho, né, aos gentios, né? Entrou na casa de Cornélio para pregar o evangelho. Atos 10, 45 a 47. Então diz assim, os fiéis que eram da circuncisão, vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, pois o ouviam falar em línguas e agradecer a Deus. Então perguntou Pedro, como pode alguém recusar água para o batismo, né, para que sejam batizados, se eles também como nós, não é diferente de nós não, como nós receberam o Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe. Nós continuamos numa próxima aula, interrompemos por aqui, nós retornamos se Deus quiser. Amém? Nós vamos retornar. Amém.